E aí, gente, é isso aqui. Essa é a aula 2 do nosso curso sobre criptomoedas. Novamente, tenho que citar, até vou pôr no primeiro comentário fixado. O foco aqui é zero com relação a investimentos e ensinar esse tipo de coisa, né? O foco é ensinar como que funciona. Seja do ponto de vista estrutural, né? Por exemplo, como o Bitcoin funciona do ponto de vista criptográfico, coisa do tipo. Como funciona o Ethereum, Smart Contract, o Tether. Porém, querendo ou não, É, embora algumas delas não sejam moedas de fato, elas têm vários aspectos que é necessário ensinar algumas coisas com relação a finanças e economia para tentar relacionar essas coisas, né? Mas, como a gente viu no primeiro episódio, né? A maioria delas são assets especulativos, né? Então você não tem como prever, mesmo estudando volume e coisa do tipo, quando as pessoas vão comprar e quando o preço vai subir. Não é que nem ações que você tem uma empresa por trás ou coisa do tipo. Ou títulos que você tem um governo por trás, que você está tentando financiar o, os gastos do governo, é diferente. E tem vários aspectos, cada uma aqui tem o seu protocolo diferente a ser usado, como a gente vai ver. Então, o Bitcoin é Proof of Work, o Ethereum é Proof of Stake, a Solana é Proof of History. Cada uma tem a sua forma de consciência diferente. E basicamente, o que a gente quer fazer aqui é apenas dar um panorama das principais, né? E como você estuda cada uma, né? Então, aqui no CoinMarketCap, a gente tem algumas coisas com relação às principais, né? Primeiro o Bitcoin, que a gente vai ver primeiro, a Ethereum, o Tether, que é uma stablecoin, ou seja, o preço dela varia muito pouco, né? Então, se eu clicar na Tether aqui, a gente pode ver que o preço dela, ela tem uma variação em paridade com o dólar, tem um controle por parte do sistema com relação ao dólar. Então, como o dólar por real tá valendo mais ou menos isso daqui, então esse é o preço em reais, né? 6,13, um valor bem alto, né? A gente tem questões como a capitalização do mercado, market cap, volume. Nem todos esses dados aqui você pode confiar de forma inteira, né? Mas enfim, também tem como você ver os mercados que estão relacionados ao Tether, né? Então, que a gente não pode necessariamente falar essas coisas aqui, a gente vai falar posteriormente com a plataforma da Binance. Mas basicamente você tem também essas moedas ter paridade com outras, né? Você tem formas de investimentos, que é chamado de Forex. Você tem investimentos de uma paridade de uma moeda com outra, como por exemplo o Bitcoin com o dólar, ou Ethereum com o euro. E você quer apostar, no caso, a probabilidade de um valor maior que a outra, né? Então, como por exemplo, ainda entra aqui no Bitcoin, você tem aqui o histórico de preço dele, a gente pode ver aqui no total, ao longo dos anos. Então, se você comprar em 2012, estava em R$ 7, né? Lembro quando tava em 300. Lembro uma época mais ou menos aqui, 2013, que eu já conhecia. Tava 300. Lembro de não comprar, né? Mas enfim. Agora o cão arrependido, mas deixa. Depois você vê esse crescimento enorme, né? Com certos ciclos em relação à forma e a estrutura dele veio a ter, né? Porém, eu creio que quando a gente fala sobre criptomoedas, por mais que seja diferente de ações, que você tem que ter na minha opinião, uma questão de value investing, né? Eu até recomendo esses livros aqui recentemente, que eu postei hoje. Um resumo, né? Benjamin Graham com relação a investimentos, né? Depois eu vou ler o livro dele, Security Analysis, que também é interessante. Vou fazer um resumo pra postar no Instagram. E outros livros aqui também com relação a Forex, que foi um documentário, né? Tem alguns aqui com relação a investimentos como um todo. E uma coisa que é um fato, e também outros livros de investimento, para você estudar uma empresa para investir, você tem que saber como ela funciona. No caso das criptomoedas, que normalmente você tem que saber como cada uma dessa funciona por detrás desse gráfico, né? Porque o preço não tem nada a ver com a forma que ela funciona. Como que se estuda como uma moeda funciona, né? Então, por exemplo, posso vir aqui,
E aí eu vou pesquisar Bitcoin e paper original, né? Claro que o Bitcoin é mais fácil. Algumas moedas vai ser mais difícil de você achar algo tão bonitinho assim. Então, a minha visão com relação a criptomoedas é que você tem que saber como elas funcionam. Eu não tô falando de investimento, tô falando da razão da existência dela, pra você entender ela. Então, como que eu sei como o Bitcoin funciona? Obviamente, esse paper de 2009, mudanças foram feitas. Esse é o paper original do Satoshi Nakamoto com relação a como essa moeda viria a funcionar. Ele não fez ela sozinho, mas ele foi o idealizador. Então, fora, eu não vou ficar falando das questões com relação a isso. Mas qual que é o ponto original, né? Você tem que fazer isso para cada moeda diferente, de forma diferente, né? Por exemplo, o white paper. Esse tipo de coisa também é chamado de white paper. De uma criptomoeda, ela pode ser muito, como se diz, antigo e vago com relação ao atual, né? O white paper, por exemplo, da Ethereum não tem nada a ver com ela atualmente. O smart contracts, coisas do tipo, né? Como a gente vai ver. Então, eu já fui nesse paper várias vezes, eu já trouxe no canal. Mas enfim, basicamente tem um sistema de transações em blocos encadeados criptográficos. Tem um hash, que o hash um, é um conjunto alfanumérico, né? Tem números e letras. E, entre aspas, é único, né? Pode achar colisões entre hashes e coisas do tipo, mas ele tem certa segurança. Cada bloco tem um hash, cada bloco fica num ledger. Esse bloco, ele é, em relação à forma que esse sistema funciona, ele tem dados com relação a transações. Então, são dados, por exemplo, aqui tem um hash com uma chave pública. E você tem transações que ocorrem entre blocos de pessoa para pessoa, com forma de verificação e assinatura digital com relação à forma que isso aqui é feito, né? Em questão de criptografia, Bitcoin usa a criptografia de chave elíptica, e a dificuldade de você tirar a segurança disso é resolver certas funções elípticas complexas. Tem também questões do próprio hash. Você tem que também resolver para craquear o hash, para se hackear o hash, para se saber a mensagem original dele. Também tem uma questão criptográfica. E RSA também em relação à chave pública, né? Também é usado aqui. Chave pública é uma chave assimétrica que você tem que ter a chave privada, que é sua, e a chave todo mundo sabe que fica no ledger do Bitcoin. Então é basicamente uma chave que, por exemplo, de um site. A chave pública de um site todo mundo consegue ver. Mas você não consegue craquear ela somente com a chave. Embora, tecnicamente falando, seja possível. Você tem aqui, com relação ao bloco, né? Os itens, características com relação ao timestamp do bloco, o hash e todas essas informações vão estar características de cada um. A forma de consenso do Bitcoin é diferente de outras, que é o Proof of Work, ou prova de trabalho, em que vão ter mineradores, né? Que eles vão ter que resolver um problema matemático para minerar um bloco. Conforme o tempo, o próprio algoritmo do sistema fez o bloco ficar mais difícil de ser craqueado. Por isso você não consegue minerar bitcoins com um PC comum, como o meu, que é Intel Core i5 apenas, em placa de vídeo. E normalmente as fazendas de mineração usam servidores dedicados com sistemas de mineração com algoritmos focados apenas em minerar blocos. Como a prova de trabalho fica cada vez mais difícil, cada vez mais é difícil você ganhar satoshis, né? Que é o dinheiro ganho quando você minera um bloco. Então, você baixa o programa do Bitcoin e você roda o sistema, qualquer pessoa pode baixar, e você vira um node, né? Tem vários nodes ao redor do mundo. Funciona de forma semelhante ao que a gente vê no Tor, da Deep Web. E esses nodes que eu já vou mostrar representam os sistemas de verificação das transações, assim como os mineradores, né? Aí, na rede, né, novas transações vão para todos os nodes, cada node coleta novas transações e coisas do tipo. O incentivo para a pessoa que minera é ganhar satoshis, né?
frações de Bitcoin quando ele consegue resolver a transação. Normalmente demora entre 10 minutos, mais ou menos. O Bitcoin, assim como o Ethereum inicialmente, acho que a maioria deles tem várias versões desse algoritmo, né? Para a forma de verificação das transações é usado o Merkle Tree, é muito usado nesse contexto, em que você tem uma árvore de hashes e você tem uma conexão com o hash primário, né? Que é a raiz do hash. Aí você tem um valor chamado nonce e hash anterior conectado ao outro bloco, né? Então cada bloco ele é encadeado no outro e, por exemplo, se tivessem 10 blocos apenas, você conseguiria reverter todo o sistema, né? Você conseguiria usar programas, né? Pra conseguir, como por exemplo, John the Ripper, coisa do tipo, Mimikatz, pra você craquear os hashes e conseguir tomar a rede do Bitcoin, né? Só que quanto mais blocos são criados, mais difícil fica pra você hackear todo o sistema, né? E aqui a forma como o MicroTree funciona, com a verificação de cada transação. E, então, o MicroTree é um algoritmo de verificação de transações. Eu vou falar que tipo, de privacidade e coisa, mas a coisa mais interessante aqui é uma equação aqui que usa uma distribuição de Poisson para calcular a probabilidade de um hacker conseguir subverter o sistema, né? Ele provou que quanto mais blocos você gera, né? Tô aqui em cima o negócio de desenhar. Quanto mais blocos você gera, você cria uma distribuição que parece o teorema limite central na estatística, em que quanto mais blocos são criados, mais difícil fica para você um hacker subverter o sistema, né? Uma algorítmica. E hoje tem milhões de blocos, né? Então, basicamente, esse é o paper do Bitcoin. Para que isso é importante? Você precisa. A forma que eu entendo de crypto trading, né, no geral, para entender como esse mercado funciona, é entender primeiro como as moedas funcionam. Uma moeda ela não é simplesmente um objeto mágico que tem valor ex nihilo, tem uma razão de como ela funciona, por exemplo, a questão de 21 milhões de moedas ser o máximo que podem ser emitidas pelo Bitcoin, questões para controlar a inflação, né? Como o próprio Proof of Work faz. Então, se eu ver aqui, nodes, CoinMap. Vamos ver se eu consigo achar rapidamente. Esse daqui são os nodes que rodam o sistema do Bitcoin ao redor do mundo. Você tem aqui em Singapura. Quem viu o curso sobre mercados marítimos já sabe onde fica, que é aqui uma parte importante no Estreito de Malaca e tudo, coisa do tipo, né? Então, em Singapura você tem, aqui no Brasil, em Joinville, no Brasil, no Panamá, a cidade do Panamá, em Indy, nos Estados Unidos, aqui na região da Europa você tem também vários nodes. E esses nodes, eu creio que originalmente eles eram rodados pela pessoas que faziam isso voluntariamente, né? Obviamente você tem um custo para gerenciar o node. É um servidor, qualquer pessoa pode rodar. Você baixa lá no site do Bitcoin, hoje se você quiser você consegue rodar um node do Bitcoin, só que vai fazer sua máquina ficar lenta, né? Tem que baixar todo o ledger e você roda o sistema, né? Esse tipo de node é diferente de minerador. O node é diferente de minerador. O node é uma coisa, o minerador é outra. No geral, você tem vários nodes que rodam. Até na Noruega, aqui em Oslo, por exemplo, no Mar Báltico, tem vários nodes rodando aqui. Pessoas comuns, não sei se empresas também. É uma forma de consenso, tá? Então, esses nodes operam uma forma de consenso em transações, né? Tem em Israel, vi aqui alguns. É uma forma descentralizada, assim como é o Tor, né? Você vê aqui Tor, Nodes, Map, é o que roda a Deep Web. Você vai ver também ao redor do mundo diversos nodes que operam por questão de descentralizada, né? Até de voluntarismo, e rodam um sistema do Tor. Aí tem outros tipos de nodes, né? Mas o que importa é que tem aqui diversos nodes que rodam o Tor. Até no Brasil aqui, ó. Até no Brasil tem alguns com certos nomes. E é assim que a rede funciona, né?
Você tem o mesmo, tá usando a mesma internet, né? Então você tem cabos embaixo d'água conectando a internet de um lado pro outro. Mas é uma internet escondida porque ela roda em servidores escondidos, né? É como se fosse uma rede de servidores descentralizada que roda uma rede de internet descentralizada. Então, tem o paper original do Thor também fala sobre isso. Não convém falar aqui, né? Então, essa é a origem do Bitcoin, né? Então, isso altera o preço? Não, porque o preço tem a ver com questões com relação é, a disponibilidade da moeda, o que as pessoas pensam da moeda, várias questões que não vamos falar aqui no momento. Tem vários mercados que estão relacionados aqui, como o Bitcoin, com a comparação com o dólar, o BTC, o SDT. Você tem comparações com o euro, que eu já vou mostrar já na Binance. E normalmente, para essas flutuações, você tem que entender que é o preço do Bitcoin em relação ao dólar. No caso aqui é o SDT, que é uma moeda. Então, você tem comparações também com moedas fiduciárias comuns, que eu vou mostrar já já. Então, por que que isso é importante? Porque hoje você não olha somente para isso. Antigamente eu olhava só para isso. Então, isso é o Bitcoin, mas na verdade tem questões de moedas que são fracionárias, moedas que são criadas através da Ethereum, que são versões do Bitcoin totalmente diferentes. Então, muitas moedas são criadas pelos protocolos da Ethereum, né? Tipo, a Ethereum é um colosso em criação de novas criptomoedas, né? E é essa que a gente vai falar agora também. Eu só vou tirar daqui porque não vale a gente não vai mostrar a Binance ainda. Então, a Ethereum, eu lembro, quando eu soube dela da primeira vez, ela tava em $300, se não me engano. Não lembro exatamente. Foi mais ou menos uns $600, então foi mais ou menos aqui. Tá bem baixo ainda. Ethereum é um diferente. Ela usa um sistema chamado Proof of Stake. E você tendo moedas nela, você gera uma coisa chamada staking. Que é isso? Então, basicamente a gente tem aqui o volume de moedas. A gente tem o market cap, o fornecimento total de moedas, que dá 120 milhões. Você tem as relações de moedas, por exemplo, com dólar, com relação a diversos tipos de moedas. O ponto central, e, por exemplo, eu se não lembro se é 60 mil reais. Eu vou usar o número de 60 mil porque eu não lembro de cor. Não faz sentido eu agora. Uma moeda como Ethereum, você pode, por ter moedas da Ethereum, gerar um lucro através disso. Então, vamos supor que eu tenha 60 mil Ethereums. O fato de eu ter 60 mil Ethereums me dá o que é chamado de. O que pode ser chamado em alguns contextos tokens de governança, né? Quanto mais moedas da Ethereum eu tenho, mais voz eu tenho, como se fosse no board de diretores de uma empresa, né? Mas eu tenho voz, né, nessa moeda. E várias moedas usam esses tokens de governança para quem investe mais tenha um incentivo, porque ela consegue, por exemplo, falar, ó, eu não gostei disso, disso, disso. Pode ter opiniões em forks, né, que são mudanças no algoritmo totais, que já aconteceu na Ethereum. Obviamente o dono da Ethereum, que é o Vitalik Buterin, é o principal com relação a staking, ele tem mais Ethereums, mas você ganha por ter investido no pool da Ethereum. A forma de operar coisas Ethereum com relação ao gás, até aqui, ó, taxas de gás crescentes no Ethereum, e é com relação a essa forma que esse consenso funciona também. Você gasta esse gás com relação a transações. E você pode vir aqui, ó. O que é o bom do sistema da Ethereum aqui. Do CoinMarketCap, né? Que já mostra o white paper. Você tem aqui o white paper já, que é o artigo original da Ethereum. Então, vamos supor que você quer entender como a Ethereum funciona.
você precisa ver o white paper. Assim como a gente viu com relação ao Bitcoin. Então, o white paper vai ter tudo. Esse aqui não é original do Vitalik Buterin, pelo que eu sei. Eu li esses dias, não é diferente. Basicamente, você vai ter várias coisas com relação a como funciona. Usa MakerTree também. Tem o sistema de mineração também. Embora você também pode gerar através do staking. Várias pessoas no passado fazendo mineração com Ethereum. Que o interessante, eu creio, é esse tipo de coisa como o DAO, que é o Decentralized Autonomous Organization, né? É uma forma de você ter aquela questão de governança numa moeda. E tem moedas como a DAI, por exemplo, é uma moeda que tem essa questão. Então você consegue, por investir na moeda, ter governança sobre a questão do que pode ser feito na moeda, né? Então, se um fork pode ser feito, mudanças e coisas do tipo. Você pode, em algumas moedas, você pode até sugerir mudanças. Tem um fórum que você me sugere as mudanças, né? Taxas, né? Que é em gás. Uma transação vai para operações. Render minerador, enfim. Com N nodes, cada um com processamento igual, enfim. Não vou com detalhes aqui na sistema de Ethereum, mas é basicamente o white paper dele. O interessante da Ethereum é o que é chamado de smart contracts. Aqui. Types. O que é um smart contract da Ethereum? Que era a própria da página da Ethereum. Então, com relação ao gás, por exemplo, essa parte aqui explica com relação a forma que ele é cobrado em taxas de Gwei, né? Então, para diferentes taxas a serem utilizadas para transações. As formas de consenso da Ethereum, como eu disse, é Proof of Stake. Tem outras que eles citam como Proof of Authority, um pouco diferente. E isso daqui você pode criar moedas que tem isso daqui com base na Ethereum. E aí a questão dos smart contracts, você tem uma forma de, por exemplo, usar diversos tipos de protocolo da Ethereum para criar diversos instrumentos diferentes, produtos diferentes. Então, não sei se tem aqui a que eu quero, mas, por exemplo, tem um protocolo com relação a NFT. Então, Smart Contract Protocol NFT. Veja, eu quero um número que é ER7-721. Bom, esse é o protocolo em relação a NFT. Os tokens não fungíveis, né? Isso aqui pode ser usado em casas, por exemplo. Então você quer que documentos com relação a uma casa fiquem em forma digital. Você pode usar uma NFT, uma obra de arte, ou qualquer tipo de coisa física, né? Não aqui tá falando de como programar a parte desse token, mas basicamente é um token específico com relação a você usar a parte de programação, sistema na blockchain da Ethereum para você criar um token não fungível. Então você consegue criar um token não fungível através disso. Então, outro aqui que eu já até peguei aqui é o RC1 1155. Tem que ver na própria Ethereum, que eu não gosto de ver outro tipo de site. Esse daqui é interessante, porque você consegue usar esse daqui, tá falando, né? Para contratos que gerenciam diversos tipos de tokens, né? E aí tem um protocolo que faz você fazer tokens ficarem fungíveis. O que é isso? Por exemplo, uma NFT, literalmente o nome é token não fungível. Vamos supor que você tem uma casa, ou conjunto de casas, se é uma empresa imobiliária, e você cria um token para essas casas, e você quer fazer com que pessoas
aluguem a casa também. Ou terem equity em parte da casa. Você não quer ter a casa, você quer ter equity na casa, porque você sabe que o setor imobiliário é grande parte do PIB mundial, você acha que é um bom investimento. Então você consegue fazer o token não fungível parcialmente virar fungível. Aqui é o 20? Eu acho que esse daqui. Ó, o ERC20 introduz tokens fungíveis, né? Em outras palavras, pode ter propriedade que faz um token ser da SEMA igual outro token, então você consegue somar tokens, né? Então, por exemplo, dinheiro de verdade, ele é fungível por quê? Se eu for no McDonald's e eu comprar um McLanche feliz, eu pago em reais. Se eu tiver notas, por exemplo, eu posso pegar uma nota de 20 reais, mais uma de 10, mais uma de 5, pode dar moedas. Por quê? Porque o dinheiro liga ao tender do real, ele é fungível entre si. Então eu adiciono várias partes do mesmo e o valor cresce. Se eu pegar moedas, por exemplo, como yuan, dólar, euro, tentar pagar o mesmo sanduíche no McDonald's, esses tokens, eles não são homogêneos, né? Eles não têm fungibilidade entre si. Eles são fungíveis entre eles, mas não entre si. Assim como o próprio milho não pode ser misturado com trigo para eu usar como commodity para vender. São coisas diferentes. Então, mesmo coisas fungíveis, elas podem ser homogêneas ou heterogêneas entre si. E no caso de tokens não fungíveis, por exemplo, uma casa é uma coisa física específica, ou uma obra de arte, um quadro que vale R$ 1 milhão, é uma coisa física que eu não consigo dividir um, um quadro em 100 pedaços e vender, e cada parte vale 100 milhões de dólares. Perdão, vamos supor que o quadro vale 100 milhões de dólares, cada parte vale 1 milhão de dólares, por exemplo. Não tem como, porque é um token que. É um token não, né? É um asset, né? Um- É algo que tem valor, algo físico que tem valor. Não consigo separar, né? Então, o caso desse protocolo aqui, você consegue fazer fungibilidade, né? Vários outros protocolos também são interessantes. Mas lembre que isso daqui tem a ver com a forma que você pode programar um blockchain para ter isso daqui. A pessoa pode usar esses protocolos que estão integrados na Ethereum para fazer isso. Pode criar moedas, você pode fazer diversos tipos de coisas usando a plataforma da Ethereum. Então a Ethereum, ela tem esse valor aqui, ok. Alguém pode especular no preço da Ethereum, não importa. Não recomendo, mas você não consegue saber o porquê. Sim, você pode usar notícias e coisas do tipo para saber as flutuações, mas no fim não é impossível. É um mercado especulativo, assim como o Bitcoin. Por isso que no primeiro vídeo a gente viu como um asset especulativo. Mas o ponto central é que não é só isso. Não, não é só que essa informação aqui é muito parcial sobre Ethereum. Ethereum, ela é uma multitude de coisas. Você tem smart contracts, você tem diversos tipos de moedas associadas a Ethereum, que foram criadas através da Ethereum. Então você não consegue somente a dizer, eu sei tudo sobre Ethereum porque eu sei sobre como ela funciona apenas do ponto de vista dela em si. Mas não é a realidade. Várias moedas estão associadas. Por isso que a Ethereum é uma moeda que ela tem uma estabilidade grande, que ela é associada a todo o mercado. A capitalização dela não é apenas no mercado dela em si, mas a relação dela com outras moedas, né? Então, se eu pegar aqui criptos derivadas da Ethereum. Então aqui tem até uma lista, já deu pra nós aqui, ó. Tether, BNB, USDC. Essas duas são stablecoins. Lido, DAI, que é um token, é bom para questão de token de governança. Então você vê que, por exemplo, uma das maiores moedas aqui que tem a ver com uma stablecoin, tem várias aplicações, porque a Tether. Qual é o legal da Tether? E da USD Coin, por exemplo?
Como eu disse, elas são com base no dólar. Então dá pra ver que o preço aqui não tá variando. O preço do dólar atual em reais. Não tem tantas variações. Naturalmente você não aposta, você não vai fazer day trading nisso daqui, por exemplo. É, tem um yield muito baixo. Não me diga, né? Normalmente você faz com relação a outras moedas, né? Que a gente já vai ver em outro vídeo. Mas basicamente você tem vários sistemas de empréstimo, sistemas de staking, de yield farming, aplicativos de você receber dinheiro do exterior. Vamos supor que você vende coisas do exterior, você consegue receber com mais facilidade. Com aplicativos que usam, por exemplo, você converter o dólar em USDC, depois transferir para a pessoa, porque quando você converte o dólar para USDC, então eu tenho o dólar na minha conta, eu converto para USDC, usando MetaMask ou outro, qualquer tipo de serviço. No momento que ela se transforma uma moeda com relação ao smart contract da Ethereum, tem uma facilidade maior em vender essa moeda e de criar produtos com relação a se conseguir fazer as transações ficarem mais fáceis, né? Eu lembro que, acho que foi 2018, eu tinha que pagar um negócio de uma faculdade que eu queria entrar. Era Tokyo Christian University. Tinha que pagar uma taxa de inscrição, né? Tinha que enviar os documentos, prova de inglês, coisa do tipo. E tinha uma taxa lá de US$ 50, eu acho. Não lembro quanto deu na época. Era 300 e poucos reais. E aí, eu fui pagar numa taxa de câmbio. Primeiro eu fui no Itaú. E a moça até ficou brava e falou: Não, isso aqui é muito difícil pra gente, tem que fazer mal negócio, porque eu tinha que enviar pra outro país, pro Japão. Só US$ 50. Eu ia converter pra reais. Aí a moça falou: Vai numa taxa de câmbio. E uma em tal shopping. Aí eu fui no shopping. Quando eu falei que eu queria fazer uma transação internacional, a mulher já ficou brava, porque é difícil, demora, ainda mais pro Japão, que não é tão simples a comunicação, tinha que ligar e coisa do tipo, provar. Então, eu enviar US$ 50 de um lado pro outro é horrível. Vários impostos que são envolvidos. Então, a questão do USDC e da Tether é que você pode ter sistemas de transação internacional. Beneficiam pessoas comuns em fazer transações. Então, você quer enviar uma transação para alguém lá na Europa que tá viajando, ou você quer receber, que você tá vendendo coisas no exterior. Você recebe em dólar, como no caso meu, da, de livros que eu vendi na Amazon Cairo. Eu tinha que receber em dólar, mas o trâmite de conta bancária tradicional faz o sistema ficar complexo de recebimento. Mas quando você tem uma conta, tem um aplicativo, né? Tem alguns aqui no meu celular que eu até vou mostrar, pra mostrar como base, né? Você pode ver os dois aplicativos. Eu vou pegar aqui na Play Store. É o AirTM, por exemplo. Eu só acho que só o AirTM já basta. Então, eu vou aqui, AirTM, Play Store. Esse, por exemplo, conectei com o Payoneer. É mau trâmite, mas o Payoneer recebeu em dólar. Então eu recebi com o Payoneer, que é outro aplicativo. Do Payoneer eu enviei para o AirTM. E esse AirTM, ele usa Ethereum. Ethereum não, né? Ele usa algumas stablecoins, porque tem que ser uma moeda estável, né? Você não vai querer receber menos do que você por flutuações da moeda. E aí você consegue receber tecnicamente em dólar, só que numa versão digital, de uma forma mais simples. E aí tem um sistema de que outra pessoa faz a transação por você. E ela ganha uma porcentagem por isso. Então tem um trâmite, tem pessoas que ganham dinheiro ajudando as outras pessoas a concluir essas transações. No fim, você recebe esse dinheiro de uma forma menos burocrática, né? Então, acho que só essa parte da Tether e da USDC como um todo já mostram que esse mercado de criptomoedas não é só especulação. Então, tem coisas, produtos que são úteis para a vida das pessoas, vida de negócios, com relação a recebimento de pagamentos, com relação a evasão de impostos de uma forma legal, né? Não pode evadir impostos de uma forma legal. Porque não tem tanta regulação, né? Então, não tem como você ser
punido por uma lei que não existe. Então, como não tem regulação, algumas coisas. Mas enfim. A questão é que tem essa parte. Eu queria achar a DAI aqui. A DAI, por exemplo, ela também é uma. Tá como stablecoin aqui. Já, eu já vi ela com relação a token de governança, uma coisa assim. Então, você vê que ao longo dos anos ela teve uma variação diferente. Só que estabilizou. Aqui, na verdade, é o preço do dólar, né? Você consegue ver o preço do dólar subindo ao longo dos anos. Ela é uma stablecoin. E ela também tem base na Ethereum. O Ethereum tem essas três stablecoins. E você pode falar, então, mas foi a empresa da Ethereum que fez as moedas? Não. Qualquer pessoa, qualquer empresa pode usar a plataforma da Ethereum. E a Ethereum consegue ganhar com isso também. Pra criar isso daqui. Então a Uniswap, por exemplo, está conectada a Ethereum, mas ela não é da Ethereum. Ela usa o sistema da Ethereum para fazer o sistema dela. Entende? Tem várias coisas aqui que estão relacionadas a Ethereum, mas não são da empresa da Ethereum. São como se fosse um terceiro que usa o sistema de blockchain da Ethereum para fazer isso daí, né? E aí, por exemplo, você pode vir aqui, DAI, white paper, PDF, porque você quer saber como essa moeda funciona. E aí, MakerDAO. Essa DAO tem tudo a ver com o que de governança, né? Aí você consegue entender como a DAI funciona. Então, a gente vai só dar uma olhada aqui com relação a esse paper da DAI. Aqui, por exemplo, criando o CDP e depositando colaterais, né? Então, a questão da stablecoin é que você controla o valor da moeda através de alguns métodos. Caso eles vão citar aqui o posição de débito colateral em smart contracts, então, obviamente da Ethereum, a relação a Ethereum. Então, isso daí, o CDP, né, de assets colateral depositados no usuário permite esse usuário gerar o DAI, mas também gerando débito. E o débito efetivo fixa esses débitos colaterais dentro do CDP até que seja coberto por outra pessoa pagando a mesma quantidade de DAI. Então é um sistema que ele se autorregula com relação ao preço é, atual da moeda, né? Pra fazer ela ficar estável, né? Com base no dólar, né? Tem também stablecoins com relação ao euro, né? Então, stablecoins euro. Então eu vou ver aqui no próprio Market Cap tem. Então a EURC, né? Então você tem uma moeda que tem base no euro. Aqui no caso é 1,3 dólares, um pouquinho maior que o real, né? E obviamente o que vai alterar o preço dessa moeda vai ser a flutuação do euro em si. E aí tem um mercado de Forex, tem um mercado de trading com relação a que você pode usar essa moeda aqui, que tem base no euro, para, por exemplo, apostar na questão de Forex. Você pode investir no mercado Forex de uma forma menos, é, sem precisar de um broker. Então você consegue especular no preço dessas moedas sem precisar de um broker, né? Como assim? Eu vou falar aqui bastante sobre o Forex, mas basicamente você tem a questão dessas flutuações de preço, você apostar nessas flutuações de preço comprando o euro contra o dólar. Então, se o euro subir com relação ao dólar, você consegue fazer um lucro. Realmente, os valores aportados do Forex é bem alto. E aí você tem outra coisa, que é mostrar aqui, que é que eu acho muito interessante, de você associar o Forex. De novo, o Forex tem a ver com trading em moedas. Por exemplo, isso daqui é um gráfico com relação ao dólar americano versus o iene japonês. Eu vou trocar aqui.
para o euro para o USD. Então, o que a pessoa faz no Forex? Ela quer entender como ela pode ganhar em margem com relação à posição atual do euro com relação ao dólar. Quando tem uma flutuação, ela conseguir fazer um lucro. É que demora, às vezes, minutos, segundos, se for high speed trading. A questão é que o mercado de Forex é extremamente grande, move trilhões de dólares todo dia. E você tem agora uma questão de você ter, por exemplo, nesse caso aqui, você conseguir investir no Forex de uma forma diferente usando uma criptomoeda. O que é isso? A gente não tá falando agora de especulações, tá? Em vez de você investir através de um broker, você baixa um aplicativo que você tem que pôr um monte de coisa. Tem que pôr. Sim, na Binance você também precisa, né? Mas você tem que pôr um monte de coisa, eu já vou mostrar no próximo episódio. Mas você tem que pôr um monte de coisa com relação aos seus dados, coisas do tipo. Você tem que ter uma forma menos burocrática de você investir no Forex com base em certas moedas, né? Quanto mais isso for maior, né? Mais stablecoins em diversas moedas, as principais, você consegue ter um mercado de Forex totalmente com relação a criptos. Não entendi nada. É simplesmente você não entendeu nada, é simplesmente uma forma de conseguir investir trade no Forex dentro de um, um sistema usando criptomoedas que envolve uma menor burocracia, né? Obviamente que ainda assim é um mercado especulativo. Está apostando no euro contra o dólar, no dólar contra o euro. E no fim, esse mercado aqui ele é especulativo. Obviamente, você tem que estudar flutuações com relação a moedas, tem que ter informação com relação a. Porque o euro diminuiu com relação ao dólar, vice-versa. Ou do CAD versus da moeda canadense com o dólar americano. Então, euro CAD aqui, por exemplo. E aí você quer entender essas flutuações e conseguir fazer trading nisso. E no caso, você consegue fazer isso em alguns contextos, no contexto de criptomoedas. Então, meu ponto central aqui, pra gente terminar a sala, é que criptomoedas hoje em dia não é somente especulação. Então, por exemplo, querendo ou não, por exemplo, você investir em XRP. Teve uma alta de XRP recentemente, se não me engano. Tô confundindo, eu acho. Teve uma queda, na verdade, de XRP, né? Não, eu tô confundindo as moedas, né? Mas enfim. Lembrando que também você pode ver o white paper, né? Não só ver o white paper aqui. Mas a questão é que, por exemplo, isso aqui é especulativo, a XRP. Obviamente, naturalmente, você tem que estudar como funciona a moeda e tal. A forma de consenso que usa, os algoritmos. Você entender como funciona no geral. Não vai ser nosso caso aqui. Mas basicamente a questão é que tem moedas que são especulação total. Principalmente Bitcoin, Ethereum e o BNB. Que elas têm uma volatilidade, um beta, né? Maior. Vou deixar assim. Tem um beta maior. No caso aqui, eu vou colocar de 1 ano. Tem variações aqui muito maiores com relação ao preço. E alguém consegue fazer arbitragem. A arbitragem é você comprar, por exemplo, nessa posição aqui. E vender aqui, por exemplo. Então, é basicamente isso. Tem pessoas que fazem isso diariamente, né? Um preço menor foi aqui, vender aqui. Só que, obviamente, essa diferença aqui, no caso, foi de alguns sim. Foi de $1, mais ou menos. Então, obviamente, é um yield aí muito baixo. Para um ganho real. Mas se você pegar de 7 dias, pode ter um ganho real e uma variação maior. Day trade, na minha opinião, é muito volátil demais. É totalmente especulação, não tem como. Mas eu creio que variações de 7 dias, um mês, são mais interessantes. Só que não é o foco aqui, né? Longe de mim querer ensinar investimentos aqui, não é o foco. Embora eu recomende esses livros aqui, quem quiser ler. Eles também vão te falar que tudo que eu tô falando sobre aqui é totalmente especulativo, né?
Mas o ponto central dessa aula é que você, primeiro, sempre entenda uma moeda por trás dela, de como ela funciona. Só o white paper não é o suficiente. Como a gente vê da Ethereum, tem o básico. Tem também outros mercados que também são mais especulativos. E o número de moedas atual é simplesmente gigante. A Monero, por exemplo, eu gosto muito da Monero. A Monero, por exemplo, ela tem uma função diferente de outras moedas. Ela é uma moeda que ela visa segurança e privacidade do usuário, né? Infelizmente ela é usada para certas vendas erradas na Deep Web, né? Mas a questão é que a função dela não é o preço. Nunca foi o preço. Alguém pode especular na Monero? Pode, cara. Pode especular na Monero para ver aqui quedas grandes aqui no preço. Mas o ponto geral da Monero não é o preço. E sim, por exemplo, aqui, ó, teve uma alta grande na Monero aqui. 2020 para 2021, mas a função dela é outra. A função dela é privacidade absoluta, né? Se você controlar os timestamps, é até difícil de uma empresa como a Chainalysis e outras conseguir lidar com a Monero, né? Tem várias questões aqui na forma de criptografia da Monero que é diferente. Esqueci o nome, deixa eu ver se eu acho o nome. Esqueci o nome da criptografia da Monero. É Black alguma coisa. Mas enfim, aqui, por exemplo, as elípticas com relação à parte de criptografia, que é usada na maioria das criptomoedas, né? Mas o ponto aqui é que isso não é o foco dela. Eu não entenda dela dessa forma, porque essa não é o uso, né? Cada uma dessas moedas tem uma função diferente. O Tether e o SD Coin tem a ver com processamentos de pagamentos. Alguém armazenar dólar de uma forma mais simples. Então, a pessoa guarda Tether aqueles pendrives que são hardware wallets, né? Para você armazenar criptomoedas com uma senha. Não seja que nem o vinheteiro que perdeu a sua senha, né? Mas enfim, você consegue armazenar dólar de uma forma mais segura e sem alguém estar usando o seu dólar para investimentos, como em um banco, por exemplo. Então, hoje em dia as pessoas podem ter dólar de uma forma mais simples. Você vê que a variação sempre vai indo para um dólar, né? Não vai se controlando. Nem naquele paper que a gente viu da DAI. A Uniswap, por exemplo, tem a ver com uma função diferente, que tem a ver com questões de empréstimos. Então, o preço não é o foco. Parece que tem uma alta de preço inicialmente, mas não é o foco. Então, alguém pode sim tentar fazer uma referenciação com isso, para investir em swap e tal, mas esse não é o foco da moeda. Então, tem a questão também de função. Então, diversas moedas têm funções diferentes, aplicações diferentes. Algumas são de Layer 2, como a Solana, que é para você ter mais transações por minuto. Então, para tentar competir um dia com o Mastercard. Porque o Bitcoin não pode ser usado, por exemplo, e o Ethereum para transações cartão de crédito da vida. Você não consegue ter transações suficientes por segundo. É lento e você não consegue operar. Talvez você não tenha esse problema agora, porque não, são muitas pessoas que usam para compras na internet, compras no varejo. Mas quando isso acontecer, você precisa ter versões com smart contracts, normalmente. A partir da Ethereum, que criam versões do Bitcoin com uma camada Layer 2, que você consegue ter mais transações por segundo. É isso que significa rede de blockchain Layer 2, né? E aí você consegue ter mais transações por segundo. Então Solana visa isso, por exemplo. Então você tem função também. Então esquece que é só o mercado de trade, não tem a ver só com isso. Nos outros episódios a gente vai falar mais sobre isso daí. Até o próximo.